Olá, pessoal. Olá, começando mais uma live da série Mulheres Negras na extensão da UFSB. Hoje com Izzy Duque, que eu vou convidar agora. Olá, Olá, boa Izzy. tarde. Boa tarde, tudo Quase boa bom? noite. Tudo bom? É, Ela tem saudade de vê-la. também. Ah, que legal, que bom. Eu nem te perguntei como é que é a sua conexão aí. Eu acho que dessas bandas largas que a gente consegue ter aqui, eu acho que tá rolando. Eu tenho feito algumas lives musicais, ela tem dado conta. Ai, que bom, que bom. É, eu tenho acompanhado um pouco, tô vendo assim bastante coisa interessante. Bom, gente, então eu vou me apresentar, vou apresentar a convidada de hoje. Eu sou a Alessandra Simões, professora das artes no campus Jorge Amado da UFSB. E eu estou aqui hoje com Izzy Duque. Eu sou coordenadora da área de extensão da ProEx, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da UFSB. E a gente criou essa programação aí, Mulheres Negras na extensão da UFSB. E hoje, nossa convidada especialíssima, Izzy Duque. Vou ler aqui ó, uma pequena biografia que ela nos enviou. Uma pequena travadinha, mas agora voltou. Beleza. Olá, vou ler uma pequena biografia de Izzy Duque. É cantora e compositora popular, produtora cultural, técnica administrativa da UFSB, mãe de Naomi e atualmente colabora como membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itabuna. Filha de terras subaianas, nasceu em Itabuna na tarde de 16 de março de 89. Foi criada em Ubaitaba, cidade das Canoas, onde aos 6 anos iniciou sua vivência na música, influenciada pela rotina religiosa e musical de sua família. Neta de Dona Janice Duque, professora de música tradicionalmente reconhecida na comunidade ubaitabense, abraçou a música como grande legado de família. Não à toa, sua mãe, Nancy Duque, regente de coral e multi-instrumentista, foi sua professora e primeira influenciadora, ensinando técnicas de canto e teoria musical básicas. Izzy, bem-vinda! Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada a É, você, Lê. Obrigada. muito importante. Isso é uma figura bastante importante para a UFSB. Trabalha hoje na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, de Extensão e Cultura, a ProEx, recém-criada na UFSB. Está hoje na coordenação de Culturas Populares e Relações Comunitárias, mas é conhecida também, principalmente, pela sua dedicação aí à área da música, como cantora, como compositora, como produtora cultural, né? Agitou um monte de coisa aqui, estou vendo seu currículo aqui, né? Fez um monte de evento, participou de concursos, enfim, tem muita coisa aqui para contar. E aí eu queria que você falasse um pouco aí de você. Eu lembro de você já ter me falado dessa sua história aí com sua família. Deu uma travadinha, vamos esperar a Izzy Mas voltar. aí você falou que Oi. eu não ouvi o que você quer que eu fale. Bem na hora que você falou. Estava começando. Eu queria que você falasse um pouco dessa situação. Voltei. Não consegui desligar o celular, esqueci. Ó, queria que você me falasse um pouco desse seu começo, dessa relação com a sua família, que uma vez você já tinha me contado, eu achei super bonita, né? Música para todo lado. Então, e você cantando desde criança, eu vi que ó, entre 95 e 2006 foi forjando-se cantora mirim em grupos e corais, participou de diversos eventos religiosos, escolares, calendarizados, entre casamentos, formaturas. Então, é um negócio assim que praticamente nasceu com você, né? É, Queria que você me sim. falasse aí desse princípio aí, da sua relação aí. É uma honra para mim falar disso. É a minha escola de música, é a minha formação. Quando me perguntam assim, qual a sua formação, em que escola de música, né? É a escola popular mesmo, que é a escola que a gente aprende com os nossos mestres, com as nossas mestras. E eu tive duas mestras, que foram a minha avó e a minha mãe.
e elas, quando eu falo assim, que é um legado de família, é realmente a nossa família, a família Duque, é uma família que se sustentou por música por muitos anos. Assim, minha avó, ela ficou viúva muito cedo, com 8 filhos, e ela era missionária e professora de música. E foi com esses dois ofícios dela que ela sustentou uma família de 8 crianças. Então, a música era um sustento. Tem a música como... Então, se você chega na comunidade de Ubaitaba e você fala da família Duque, certamente vão falar sobre a música, sobre as vozes da família Duque, sobre a quantidade de instrumentos que se tocam, como essa família sempre foi marcada por isso da música, né? A música religiosa, e eu deixo isso muito marcado, porque isso é muito importante para minha avó, para minha família, né? É uma música religiosa, sacralizada, ofertada, né? Como essa expressão máxima assim, da minha família. E eu nasço no meio disso. Eu digo assim, eu nasci realmente em um berço musical, e aos 6 anos, assim, eu já tenho memórias. Eu, com o microfone na mão, me apresentando nos espaços, né? Nos espaços religiosos, na igreja ou em eventos, também na rua. Então, assim, minha vida inteira, a gente sempre foi... Eu e minhas irmãs, a gente tinha um grupo chamado O Cristalzinho, que era, na verdade, uma versão mirim do grupo da minha avó e das minhas tias, e com minha mãe, que é o Cristal. E assim, sempre nessa história de uma transmissão de mulheres, né? Porque eram 8 filhos, desses 8 filhos são 5 mulheres. Então, eram 6 mulheres e 3 homens em uma casa, e essas mulheres, elas se despontam assim, muito na música, né? Eu tenho tias que cantam muito. Eu vacilei, eu podia ter procurado aqui na minha estante de discos, mas minha avó, em 84, ela grava um bolachão. Ela grava um vinil, né? Nossa, evangélico. E tá aqui na estante. Da música pessoal, como profissão, né? Sempre permeou. Sempre permeou a minha vida, a minha família. Mesmo com esse tom religioso, mesmo com essa pegada. Porque minha avó, ela foi professora de música em várias escolas de Ubaitaba. Então, as pessoas com mais de 40 anos em Ubaitaba certamente foram alunos de minha avó, né? Se estudaram música na escola, porque antigamente tinha, assim, né, muito música na escola. Hoje a gente está tentando retomar esse movimento, né, de ter música de uma maneira mais institucionalizada dentro das escolas, né? Mas minha avó foi professora de música de grande parte da comunidade em Ubaitabense. E aí é isso, desde que eu tenho memória de mim, eu estou com o microfone na mão, cantando, na frente, me apresentando, e é isso. Que legal. E mulheres, né? Assim, muito a presença da mulher na matriarcado, assim, matriarcado. Eita, não vou conseguindo falar. Tem um gatinho aqui meu me interferindo, ele adivinha que eu vou fazer live, ele fica aqui, ó, me acompanhando. Ele começa a morder meu... Gato só cola na energia boa. Exatamente. Poxa, legal. E aí eu queria só marcar aqui que minha mãe está nessa live. Eu a vi entrar aqui, Nancy Duque. E minha avó tem Face, mas eu acho que ela ainda não aderiu ao Instagram. Mas se ela tivesse aqui, ela também estaria. Que massa, que legal, que legal. E aí você chega em Itabuna e acaba fincando o pé. O que te trouxe para Itabuna, Izzy? Isso, aí eu venho fazer faculdade, né? Venho fazer o ESC. E em 2011 eu resolvo me mudar mesmo, vim morar em Itabuna. Porque
acho que todo mundo aqui sabe que a UESC reúne e recebe estudantes de todas essas cidades aqui do sul da Bahia, né? Então, eu fui uma dessas estudantes que fez esse trajeto Casa UESC, né? O Baitaba UESC, de ir e voltar todos os dias durante alguns anos. E depois eu decido vir para cá. Isso é porque eu também acesso uma bolsa de iniciação e isso me dá a possibilidade de vir, né, no esquema de república, morar em Itabuna. E quando eu faço esse movimento, eu já estou fora do circuito religioso, né? Desde os 15 anos eu fiz essa diáspora, né, essa saída do meio religioso, mas nunca me afastei da música. Sempre estive ali refinando a técnica, eu não me cheguei a nenhum grupo, mas eu fiquei aí sempre refinando técnica dentro de casa, porque eu morava com uma professora, morei durante muito tempo com uma professora. Minha mãe é multi-instrumentista, toca vários instrumentos, e então estava sempre ali também, né, essa atmosfera musical, ela, independente de eu estar na igreja, ela sempre existiu dentro de casa. E aí, quando eu venho para cá, em 2011, eu dentro da UESC, eu faço um movimento de me aproximar de agentes culturais mesmo, de atores e atrizes que estavam fomentando a cena musical. Foi natural, porque a música já fazia parte da minha vida, então é com esse pessoal que eu acabo, quando eu chego no movimento estudantil, principalmente, eu vou me aproximar mais do pessoal que fazia o movimento cultural, né? E politizado, e engajado. Então, eu gosto muito de citar, assim, os nomes referências aqui na região. Então, aí eu conheço Manzoá, eu conheço Mendigos Blues, eu conheço Doutor Imbira, e fico assim, rebocados. Não, então, assim, é uma galera que estava movimentando aqui em 2011, né? 10 anos atrás, bicho, praticamente. Uma década. Uma década. E aí eu fico assim, apaixonada. E aí a gente vai se conhecendo, acontece um movimento de ocupação, né, um movimento grevista que aconteceu em 2011 na UESC. Aí a gente ocupa a universidade. Então o caráter de vivência explode mesmo. E aí a conexão foi muito rápida. Quando o pessoal identificou que eu já era do meio da música, a galera, não, você vai ser recrutada, agora você está nesse movimento cultural. E assim, eu estava ansiando por isso mesmo, meu espírito queria isso. E foi de cara. A gente começou a movimentar essa parte cultural, digamos assim, né? Do movimento de greve. Dali a gente já montou um grupo chamado MP Bosque, porque a UESC tem um espaço chamado o Bosque, que é uma área de convivência. E aí a gente convivia muito ali, fazia música ali, aí viramos músicas para pular no bosque. Então era MP Bosque. E aí a gente começou a se apresentar. Isso não era nada mais, nada menos assim, os meninos do Mendigos Blues, influenciados assim, por uma galera que já estava até mais acostumada mesmo a subir no palco, e foi dando essa coragem, foi dando esse caráter artístico mesmo, porque eu acho que minha escola, ela trazia outros sentidos para a música, que aí eu venho absorver na vivência mesmo da cultura urbana, itabunense, ilhéense, agregando, né? Agregando valores de palco, agregando valores de militância. E aí cortadinha. E aí eu também já estou casada com o Johnny Walker, e também, lógico que isso influencia muito, potencializa muito todo esse nosso processo criativo mesmo. E aí, estou na banda Pastilhas. E estamos aí. Você imaginava que era tão efervescente assim o movimento cultural aqui da região? Já conhecia, já tinha ouvido falar, porque é muita gente mesmo, né? E, inclusive, até hoje, né? É muito forte, né? A presença musical aqui na região, né? Com certeza. Eu sou do interior mesmo, de Ubaitaba, e assim, nossa família só foi ter antena parabólica, eu era muito, muito mais velha. Então, por que eu estou falando isso? Eu consumia a TV local. Então, eu ouvia o Toque Brasileiro, eu ouvia os programas e tudo que acontecia aqui em Itabuna e Ilhéus. Então,
desde criança, eu vejo isso aqui com grandes olhos. É a minha referência, assim, de centro. Lógico que eu me referenciei em Salvador também, que eu fiz muito esse caminho para Salvador com a minha família, mas Itabuna e Ilhéus sempre foram referências assim na minha cabeça. É o Jackson, grandes atores e atrizes, né, saíram daqui, bandas como Lordão, então assim, eu admirava Cacau com Leite, então as nossas festas tradicionais. Então eu esperava ouvir essas bandas em Ubaitaba. Então quando eu venho e Itabuna e Ilhéus sempre foi para nós aqui, todas essas cidades, se eu não me engano, são 42 municípios, né, que a gente chama de região do sul da Bahia. A gente se referencia muito, assim, Itabuna e Ilhéus, como centro mesmo. E eu quando passei anos em Salvador, eu confesso, assim, que eu olhava assim e falava, eu sinto que lá na minha região o negócio é mais efervescente no meu nicho, sabe? Quando eu digo proporcionalmente mesmo ao que os meus olhos conseguiam enxergar. Porque a cidade grande também acaba que invisibiliza também, né? Então eu não conseguia enxergar os meus pares artistas na correria de Salvador. Mas quando eu cheguei em Itabuna e Ilhéus, foi automático, assim, foi muito fácil. Então, eu já sabia dessa pujança, eu já vi, eu cresci. E digo assim, talvez eu tenha até romantizado muito por estar em Ubaitaba, mas eu gosto disso também, de saber que eu cheguei a encher nessa bola toda mesmo, e vendo com grandes olhos, hoje, pessoas que são meus amigos, né, que frequentam minha casa, inclusive, que são essas referências que eu cito quando eu chego aqui. Ai, que legal. E a Pastilhas foi a primeira banda? Você cantava mais independente antes da Pastilhas e foi a primeira banda mesmo, assim, que você considera como trabalho seu, assim? Isso. Porque aí eu venho do solo, de uma outra pegada que é a gospel, que eu também não participei de nenhum grupo gospel, mas corais, pontuais, apresentações, né? Grupos que surgiam e dissolviam ali. Mas um grupo, um projeto para cevar, para estudar, para compor, para produzi-lo, cuidar mesmo, foi Pastilhas, meu primeiro grupo. Ah, que legal. Eu vi bem bacana. Assim, aí ele ainda está ativo, Pastilhas, ou parou? Como é que foi? A gente tá, eu digo que a gente está no pause. Aham. A gente está no pause porque, na verdade, assim, cada um estava em um momento de seguida. Opa, travadinha. Não sei se você pegou essa parte. Falei, o baterista foi para Portugal, passar Não. um tempo com a família dele. O baixista virou triatleta. E eu e Johnny fomos ter uma filha. Mas é um projeto que a gente, assim, não tem interesse nenhum em encerrar. A gente conversa, continua conversando. Inclusive, a própria pandemia chama mesmo para o diálogo de que é possível ser banda com o Atlântico separando, sabe? É possível, inclusive, produzir música, produzir show. E aí a gente estamos em pause, mas Pastilhas é algo que a gente não abre mão, não. Ah, que legal. E você, compositora, como é que foi assim? Né? Porque a gente sempre fala cantora, mas a composição é algo assim bastante forte também. Você já compôs várias músicas, né? Veio assim, né? Olha o Alisson comentando aqui, né? Eu amo, e a Alisson toca muito. Ah, que legal. Se alguém quiser fazer pergunta, viu, gente? À vontade, estamos aí para compartilhar aí a live. A massa, o lance da composição. Eu acho que o lance da composição foi chegando como um processo de empoderamento mesmo, assim, de acreditar que a técnica é algo também, além do religioso, é algo artístico e que eu podia expressar. Eu já tinha o hábito de escrever poemas, que eu não mostrava a ninguém, coisa minha mesmo, eu já tinha esse hábito. E tinha um poema feito com melodia. E aí, um certo dia, eu fui inventar de falar isso para Johnny Walker. E aí, ele encarcou até eu revelar e mostrar, né?
tinha um poema, mas era um poema que você mais gostava, assim? Deu uma cortadinha. Peraí que tá cortada. Que agora voltou, né? Voltou. Aham, voltou. Ele, na verdade, foram os amigos mesmo, o Johnny Walker, os companheiros de banda, que foram me dando essa confiança de mostrar o que eu escrevia. E aí até que eu mostrei essa melodia, é o Trago, né? Que é essa música que a galera adora, assim, é o hit do Pastilhas, é a primeira música da gente, autoral, que a gente chama. E aí eu mostrei essa música, aí os amigos amaram, não sei o que, aquilo me deu uma confiança. Ele falou assim, bom, então eu vou abrir meu caderno de poemas e vou começar a procurar melodias que se encaixem. E aí, o Johnny Walker, ele é esse cara que ele compõe... Todo dia ele tá compondo alguma coisa, fazendo né? feijão ali, tá compondo. E ele fala muito isso, principalmente quando ele tá andando, ele caminha, ele pensa no ritmo, e aí quando ele chega em casa, ele joga na viola. E quando ele joga na viola, às vezes bate com um poema que eu escrevi e eu fico pensando em uma melodia. Aí eu falo, rapaz, essa melodia casa muito com aquele poema. Aí eu venho, trago o poema e crio a base de voz, né? Em cima daquela melodia, eu transporto o que está escrito como uma primeira base de voz. E aí foi dando certo. E a gente tem feito as nossas músicas aí há uns 4 anos, a gente está compondo muito nessa pegada dos meus poemas, que não necessariamente a gente senta, vamos escrever uma música. Não, é o dia a dia mesmo. E quando há uma sintonia mesmo de frequência, porque a gente escreve determinadas coisas que a gente sente frequências e melodias casam com isso. E é bem no processo muito intuitivo. Opa, uma travadinha. Voltou. Casamento perfeito. É muito intuitivo, sim, nosso processo. A gente tem, lógico, inspirações, a gente tem as poetisas, os poetas, os compositores que inspiram a gente. Quando tem melodia que João fala, que a gente fala, nossa, Vila Lobos tá muito aí, nossa, tem alguém aí e tal. Mas não é vamos racionalizar aqui. Hoje a gente vai compor com uma pegada assim, assado, com a influência do tempo de não sei quem. Não é. Nossa, que legal, gente, muito legal. Queria te perguntar também, Izzy, como é que é mulher negra, né? As mulheres negras aqui da região são tantas cantoras, né? Maravilhosas ao mesmo tempo. Né? A gente vê Eloá, Luana Carla, Laís Marques, você e outras. Isso te marca de certa forma? Eu queria saber se isso, de uma certa forma, te atravessa e ajuda a desenhar a sua arte, a sua composição, a sua voz. Eu queria saber como isso tá em você, assim. Ah, com certeza isso atravessa a gente. No mínimo tangencia, mas eu acho que atravessa mesmo, porque a gente se vê parte de um movimento. E isso dá uma legitimidade muito grande, assim, quando a gente está no palco, quando a gente está escrevendo, quando a gente está interpretando. Ao mesmo tempo, a gente consegue reconhecer todas as peculiaridades, né? Todas as diferenças e as nuances todas, né? E eu acho que a gente se retroalimenta. Uhum. Uma onda de galera, a gente veio de galera mesmo, veio de bando. Se a gente observar, né, de 20 anos para cá, o que foram esses últimos 10 anos, né? Desse empoderamento mesmo, que mulheres e mulheres tiveram tempo, principalmente na nossa região. Então, eu me considero parte desse movimento, que a gente foi se espelhando, consciente ou inconsciente. E acho que não tem nem como a gente medir isso, porque a gente se vê o tempo todo nas redes, a gente tá conectada também de maneira ancestral e invisível. E é fortalecedor, é fortalecedor. Quando a gente reúne, é um orgulho danado, a gente quer tirar foto, a gente quer fazer evento junto. É maravilha. Ah, que legal, que legal.
E você, agora eu vou fazer um pequeno desvio, mas aí eu queria voltar logo para a música e queria ver você cantar também, ver se a gente, eu tô com medo dessa internet cair. Mas eu queria que você falasse um pouco, são mulheres negras na extensão da UFSB, você trabalha dentro da PROEX, né? Está na coordenação de culturas populares e relações comunitárias. Queria que você contasse aí um pouco como tem sido esse seu trabalho e, não sei, me veio aqui à mente a sua participação no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Queria que você pincelasse, assim, meio rápido, como é, o que tem essa relação com você, já que você já vem das artes, né? E como isso, o que você tem achado de hoje, o panorama, como é que está a situação dos artistas aí na pandemia, o que né, você tem feito, assim, uma rápida pincelada. Mandar um beijo aqui para Mai, que está pedindo para eu cantar música, um beijo para Zé, gente, tá interagindo, obrigada, gente, pela presença. Então, assim, na UFSB, essa questão da minha proximidade com a cultura e com a arte, sempre foi utilizada mesmo, sempre foi valorizada. Sempre procurei estar em setores e lugares onde isso fosse, né, ferramenta, né, dentro da universidade. Uhum. Então, estamos aí desde o início, a universidade nova, eu cheguei no 2º ano de universidade, a gente está construindo, tentando assentar, né, tudo dessa parte. Lá nos primórdios, quando eu estava na Procis, a gente dá um início aí a alguma política de fomento à cultura dentro da universidade, através do edital Lugar de Cultura. Então, aí agora a gente já está avançando. Eu acredito que quando agora a gente tem uma pró-reitoria, né, de extensão e cultura, essa vontade ou essa tendência mesmo da universidade a aprofundar, ampliar e fortalecer mesmo a questão da cultura e de uma cultura popular, né? Porque a nossa universidade, ela vem baseada em Paulo Freire, vem baseada em Milton, vem baseada nisso, então vem baseada em Boaventura e é um carro-chefe da universidade. E acho que essa é a tendência que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura quer dar mesmo. Sempre nessa característica de estar chegando o mais perto possível do nosso microcosmo, né? Da nossa região, na tentativa de identificar mestres e saber condensar, misturar e fazer um novo conhecimento a partir dos saberes mesmo todos. Então, acho que essa é a nossa tendência agora, dentro dessa coordenação de culturas populares, fortalecer mestres do saber, fortalecer encontro do saber. E isso tem tudo a ver, né? Tá lá dentro do conselho, a gente tem que linkar mesmo isso o máximo possível, porque através do conselho a gente pode identificar, a gente pode criar outra relação, né, com os agentes culturais. Inclusive, nesse momento de pandemia, a gente está super ativo no Conselho de Culturas, porque estamos empenhados em identificar o de Blanc, né, dar um norte mesmo para que essa verba venha e seja utilizada de uma maneira responsável. Então, a UFSB sempre esteve assim, muito presente no Conselho Municipal. Quero fazer aqui menção, inclusive, ao período que a professora Cíntia Barra esteve. E assim, o Conselho sempre pontua que a UFSB estivemos em processos importantíssimos, assim, né? Desde a escrita mesmo, da feitura do início do sistema de cultura aqui da cidade, do plano de cultura, do fundo de cultura, de abertura do conselho. Então, eu acho que a UFSB, ela tem esse tom, ela vem aos trancos e barrancos com toda a dificuldade, a gente nasce num momento de golpe, de contenção de verba, de todos os planos de chegada de servidores caindo por terra. Então, a gente trabalha com o mínimo, né, de braços e pernas. Mas eu acredito que a gente agora, mais ainda, está fortalecendo o plano orientador, as bases de estabelecer uma conexão verdadeira e honesta com os saberes e os saberes de nossa região. E eu acho que essa coordenação tem tudo para fortalecer mais ainda isso. Ah, legal, legal. Nossa, muitas faces de Izzy Duque, né? É tudo, né? Como é que consegue? É cantora, compositora, produtora cultural, trabalha na UFSB, tá lá no Conselho de Cultura, né? Política cultural, enfim, é uma máquina. Mãe, agora mãe ainda por cima. Mãe. Né?
Olha lá, a mamãe falando, ó. Muito fã dessa menina, mas olha, essa é a grande Ana. instrumentista, me deu vários caminhos e nortes. Voltando. Voltou, voltou. Nossa, eu lembro quando você me contou a história da sua mãe, Nancy, né? Que tá aí. Eu Isso. lembro, eu fiquei bastante impressionada mesmo. É muito legal, né? Muito, muito forte essa história. Acho que qualquer mãe, qualquer relação com a mãe já é algo tão forte. Agora, uma mãe, né, que tem música para todos os lados, né? E com técnica, né? A pessoa que aprofundou tecnicamente tudo isso, eu imagino que não tinha como escapar. Verdade. Ah, então, você podia dar uma canjinha pra gente, né? Eu tô com medo dessa internet cair. Vai ser a capela, porque meu violeiro, trabalhador, só 6 horas está em casa. Oh, gente, ah, mas maravilha, maravilha. Então Que vamos ser a você... capela? Pode ser a capela, né? Então vamos lá. Essa foi a música que a gente fez, a última música que a gente fez. Fizemos agora, durante a quarentena, e estamos experimentando ela aí. Agora vamos experimentar ela a capela. Vamos lá. Escudo descansa, aguarda a aurora, mas hoje à noite eu vou te ver, amor. Eu sou Vênus bailando nas horas, fortalecendo minha casa em seu suor. Nós honramos a vida, esse tanto de vida pulsando. Ai, que lindo, maravilhoso, maravilhoso. Essa foi a última que a gente está aqui desabafando, porque realmente estamos vivendo um momento onde a celebração ao ódio, né, tá muito pesada. Mas a gente vai honrar a vida e a vida sempre vai prevalecer. Agora, o isolamento social, Izzy, tá te marcando de alguma forma? Como você tem, você está compondo algo? Isso está mexendo com vocês, assim, como é, né? Tá longe do público, ao mesmo tempo perto com as lives, né? É isso. A gente estava saindo de uma licença maternidade, né? Então, digamos Uhum. que a gente estava assim meio que treinando o isolamento social. Não quero romantizar de forma nenhuma. Tá pesado, tá difícil. Com certeza a gente tá com menos espaço de trabalho, tá com menos possibilidade de mercado mesmo de arte, né? Então, e a gente precisa do mercado de arte para poder ser sustentável, né? O que a gente faz. Mas a gente está utilizando também do espaço da pandemia para aprofundar processos de produção que a gente já sabia que a gente tinha que tomar conta, que na verdade o artista independente, ele sabe que ele tem que tomar no peito mesmo, que distâncias, encurtar os intermediários e encurtar esses intermediários. Então, a gente veio ao longo desses últimos 5 anos adquirindo meios de produção, som, equipamentos, câmeras, porque a gente estava fazendo isso, né? A gente teve o nosso próprio espaço, então até um gerador de energia a gente comprou para poder fazer em qualquer lugar da cidade. Então, estar dentro de casa é também refinar técnicas de produção. A gente aprendeu a gravar a nossa própria música
desde 2016 a gente está gravando os nossos próprios singles, os nossos próprios álbuns. Então, esse espaço a gente aproveita para refinar isso. Estar fazendo essas lives é se experimentar, é refinar coisas que a gente via identificando que a gente estava faltando, que era o conteúdo visual, porque o áudio a gente já atingia, mas o visual a gente ainda não tinha técnica, a gente continua sem ter, porque eu sei assim que a galera estuda há anos é para refinar isso, né? Não é no espaço de pandemia que eu vou me formar uma videomaker, né? Mas a gente pode ir experimentando mesmo e até descobrindo que os limites que a gente se autoimpõe podem ser ultrapassados. Então, é isso, é mais um processo de aprendizagem. Esse momento de isolamento é o que a gente tem para fazer aqui. E Johnny Walker é um futuca, uma mente inquieta, assim, então, assim, é massa porque a gente vai descobrindo novos talentos, novas habilidades. Por mais que esteja difícil, por mais que a gente esteja longe do público, por mais que a gente esteja sem o espaço de fazer o show, mas a gente vai se... Travadinha, pequena travadinha. Vem do meu batera aqui. Melhor do que uma honra. Né? Uma honra, grande referência o quadro também. Das referências que eu lá de Baitaba assistia, porque os cabras estão na estrada, né, há anos. Então... Você já era fã do quadro. Nossa, com certeza. Eu já vinha ouvindo, já vinha, quero ir pro show. Eu ia louca, eu pagava ingressos e vinha correndo de Baitaba para ver toda essa galera tocar. Que legal, que legal. Eu vi até que vocês estão fazendo um cenário, eu vi um pouco rápido antes da gente conversar, um cenário meio de grafite. Aí tem o cachorro de vocês, aquele cachorro, tem um cachorro massa. Muito legal, ficou uma estética massa. A gente estava, na verdade, assim, antes da pandemia, quando a gente voltou a fazer som, foi em dezembro, a gente voltou mesmo e decidimos que a gente ia botar o nome Easy Duke, que Pastilhas ia continuar no pause. A gente pensou num tema que né? Continua sendo Canções para Amar em Tempos de Guerra. E aí a gente pensou em desenvolver esse tema. E aí veio a pandemia. E aí a gente falou, cara, não é que a gente está tendo aqui que fazer mesmo canção em meio ao caos, em meio às ruínas. E aí a gente ficou pensando nisso, assim, desse cenário em meio a uma arte urbana, mas que dialogasse com as ruínas mesmo, com o caos. E aí, a cachorra, na verdade, foi uma intrusa. Subiu de ousada, entrou no fundo da live. Mas aí, quando a gente falou, a gente não vai tirar a cachorra da rua, não vai, deixa ela aí no cantinho dela. Nesse sentido, né? Tentando dialogar nesse sentido mesmo. Somos uma juventude que estamos fazendo arte em meio ao caos, em meio ao ocidente em ruínas, e ao mesmo tempo vendo poesia no meio disso tudo. Sabe? Tentando ver a beleza, tentando sair sãos, né? Uhum. E aí a gente está... O nosso cunhado, que é o Alex Campos, ele faz comunicação lá na Federal de Sergipe, e ele é câmera da TV Sergipe e está nos auxiliando aí com alguns assessoramentos mesmo, à distância. Está lá de Aracaju ajudando a gente. E ele é super inserido na cultura hip hop, né? É a área dele, é a vibe dele. E aí ele passa muito disso pra gente, assim, também. Ele entrega muito disso, assim, pra gente. Então a gente acaba também absorvendo isso um pouco dele, desse street art, né? E a gente adora, eu dialogo pra caramba, assim, gosto muito, não nego a ninguém, assim. Quando eu conheci João era o rock and roll, super rock and roll, eu falei, vamos misturar hip hop aqui, esse R&B, esse gospel, porque vai ser uma mistura. Muito bom, muito bom. E Capela, por que você escolheu Capela agora? O que tem Capela a ver com tudo isso?
Não, a capela porque João não tá aqui. E assim, eu desenvolvo muito mal no violão. Eu botei todas as minhas forças na voz. E aí, timidamente, eu bato um pandeiro, mas ele é minha viola. E aí, quando ele não tá, eu mando a capela, né? Mas a capela tem muito disso, né? Na minha família, na minha construção. Minhas tias, minhas tias, minha mãe e minha avó têm um grupo e elas cantam diversas músicas sem instrumento nenhum, né? Só com as vozes. E aí, cada uma compondo uma parte da música. Eu amo grupos a capela, Ai, inclusive. que lindo. Deve ser lindo. Mas aqui hoje é falta do meu violeiro mesmo. Muito legal. Ó, Nancy tá dando aí a parte didática. A A capela só mama. voz sem instrumentos. Poxa, se a gente pudesse convidá-la aqui. Vocês cantam juntas assim ainda hoje? Você com ela? Informalmente a gente canta, né? Em casa, quando tá batendo uma viola e tal. Mas essa parte que a gente cantava mais junto, ensaiando com o grupo, aí ficou mais lá na igreja mesmo. Já temos aí uns 15 anos sem, sem um grupo, todo mundo junto. Mas dentro de casa é música o tempo todo. Minha família, quando se reúne, é violão, teclado, bateria, baixo, o menino cantando para cima, para baixo, o coral. Não passa sem música. Que legal, que legal. É, tá na veia mesmo. Muito bom, muito bom. Izzy, eu queria saber se você quer falar alguma coisa que eu não perguntei, se tem algo sendo preparado aí para mostrar, se você quer que as pessoas visitem algum lugar. Queria que você Ah, ficasse livre aí, porque nosso tempo está quase terminando. bom, então eu vou aproveitar, vou agradecer. Muito obrigada, Lê, por esse convite. Muito obrigada ao Eu que agradeço. FSB por essa janela virtual. É uma honra para mim compor esse painel com mulheres fantásticas que estão passando por É. aqui, me referencio, inclusive, nessas mulheres. Amanhã está acontecendo uma live sarau do Júlio das Epa, Vai cortou um estar presente pouquinho, a no gente sarau perdeu. fazendo um som. São várias mulheres pretas, todas elas que foram citadas aqui, inclusive hoje, Eloá, Laís, Moa Vênus, Hope, então são a mãe da Arabi. Então, assim, são grandes artistas que vão estar presentes nessa live a partir das 6 horas da tarde no perfil do Instagram, que me fugiu aqui agora, mas se vocês entrarem no Instagram, a Mata, vocês vão pegar lá o YouTube que vai acontecer, a live. E Legal. também quero anunciar que a gente está lançando um single até finalzinho de julho, porque tem um tempinho, né, que o distribuidor digital solta, mas no máximo primeira semana de agosto tem música nova no Spotify, em todos os streams aí de Easy Duke, que é a nossa música Memória. Então fiquem ligados nos streams que tem lançamento. E a nossa live de domingo, que acontece aos domingos, às 20 horas, no meu Instagram aqui, Easy Duke, ou então no canal Walker Easy. Vocês podem se inscrever, assim, que vai dar uma super força pra gente. Canal no YouTube Walker Easy. Legal, legal. Nossa, muita coisa, né? Isso aí, a É, gente não parou, né? e aqui para também não esquecer Deliana, grande cientista social, filósofa, colega assim da pessoal da Marcha das Mulheres, também vai estar me recebendo no perfil dela do Facebook para um bate-papo no dia 27, na segunda-feira. Deliana Risselli. Mas eu seguindo o meu Instagram aí, o pessoal Para acompanha ficar por tudo, dentro de tudo. todos os casos, Poxa, legal, Izzy. Nossa, muita coisa, muita informação. É isso aí, tem que seguir Izzy Duque para ficar por dentro de tudo. Muito lindo o seu trabalho, Izzy. Tanto em termos artísticos como em termos de presença no território, dentro das políticas culturais, dentro da produção cultural. Você é uma figura bastante importante para o FSB, tanto que não é à toa que você está aqui. Então,
Eu é que agradeço muito, 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 muito. E Ai, aí que eu não bom. sei se você quer fazer uma última despedida Uma com última canjinha. uma última canjinha. Então, eu vou mandar essa, que é um recado em tempos de, infelizmente, isolamento e aumento da violência doméstica. É um grito. Marias Mortas. Quem foi que disse que a felicidade mora com quem divide a sua cama? Quem pode controlar a liberdade e os desejos de quem você ama? Foi por ciúmes e em nome do amor. A traição foi o motivo que a matou. Ele gritava feito louco e chorava sua dor. Reivindicava o direito ao terror. Eu mereci essa vingança. Afinal, a culpa é dela. Se talvez perdi a linha, empunhou seu egoísmo numa lança. Orgulhava-se ao ver o cadáver da putinha. Até quando isso vai ser normal? Quantas Marias vão morrer e vão chamar de passional? Toda mulher é dona do seu próprio corpo. Mas essa parte não te contam no jornal. Milhares de mulheres condenadas a ser somente ventre da nossa pátria amada. Por dias melhores, por dias onde mulheres serão livres, verdadeiramente livres, e nós, mulheres pretas, mulheres caribenhas, latino-americanas, vamos ter tirado o mundo das nossas costas. Que lindo, Izzy. Obrigada, obrigada, mil vezes obrigada. E sem palavras, estou emocionada, maravilhoso o seu trabalho. Obrigada, Muito obrigada pelo espaço. Obrigada por ter aceitado e por estar aqui com a gente, com a UFSB. Você é um grande presente para a gente. Obrigada, viu? Muito Vou obrigada. gravar. Espero vocês amanhã lá no Sarau da Mata. Sim. Legal. E sigam o Isiduque, quem entrou pela extensão, pela UFSB Extensão, sigam o perfil Isiduque. E esse vídeo vai estar gravado lá no nosso canal da UFSB Extensão, aí no Instagram. A programação Mulheres Negras na Extensão da UFSB continua. Amanhã tem Keila Araújo, uma professora da área de letras. E semana que vem a gente vai entrar num ritmo de 2 vezes por semana, até a gente esgotar, se é que é esgotável, né? E a gente vai aumentando isso. Muita! Valeu, Izzy, valeu, gratidão, até, tchau, tchau, obrigada, gente, obrigada.